último vídeo que nós gravamos, um pedacinho ficou prejudicado. Eu não sei bem por quê, porque havia espaço, mas o som desapareceu. E era exatamente a minha fala de que a Igreja Católica, os papas, os grandes doutores da Igreja aceitaram os Rosacruzes, e numa época em que grandes Rosacruzes e grandes alquimistas tinham boas relações com o papado, com os cardeais, com a cúria. Então, esses mestres, esses buscadores da verdade, que eram católicos heterodoxos, ou seja, como nós, se sentiam livres para procurar a verdade. Naquela época isso era meio complicado, né? Porque tinha a Inquisição. Hoje não. Hoje a encíclica de Paulo VI estimula, chega a nos colocar, a nós católicos que temos um certo grau de inteligência e interesse pela religião, ele chega a dizer que é nossa obrigação. Falando sobre a teoria das fontes, que foi uma descoberta de 5 teólogos alemães, né? Uma escola alemã que era famosa por escarafunchar as mazelas da religião, mas eles trouxeram isso à tona, e a primeira reação da igreja cristã em geral foi rejeitar. Eles simplesmente diziam que na Bíblia, a Tanakh, quer dizer, a Bíblia judaica, ela tem pelo menos 5 autores. Eu perdi a capa porque na última mudança, mas ela começa de trás para frente. Então, o Gênesis, né, é aqui, e capítulo 1 do Gênesis, e ela é completa. Aqui nós a temos inteira. A Bíblia judaica inteira, ela é chamada pelos rabinos e pelos judeus piedosos de Tanakh, que é uma abreviação de Torá, N de Nebiim, que são as palavras que vêm a seguir. Então aqui está escrito Torá, depois vem Nebiim e depois vem Ketubim. Nebiim são os profetas e Ketubim são os escritos históricos ou sapienciais. Então aqui está ela completa. É muito mais comum você adquirir a Torá, ou o Torá, como alguns judeus falam, a lei de Moisés, mas na verdade, se chegar a um momento em que você precise mesmo, por exemplo, o livro de Isaías não existe aqui. Então acabei de mandar para vocês, foi ontem eu acho, um trabalhozinho dizendo que a gente deve tomar muito cuidado com a internet, porque mesmo os bons às vezes falham. Jesus foi tentado por Satanás, e na última tentação, a Bíblia diz, o Evangelho diz, o diabo levou para um monte alto e de lá lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: tudo isto te darei, porque me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Se de joelho tu me adorares. Jesus não negou. Não negou. Mas disse a Satanás que fosse procurar outra freguesia para se estabelecer, porque ali ele não tinha espaço, e deixou para nós, cristãos,
especialmente católicos, que o concílio diz: o cristianismo tem a salvação, mas o catolicismo tem a plenitude dos meios da salvação. Então, é bom ser cristão? É melhor ter uma religião do que nenhuma. É melhor ser cristão do que ser muçulmano ou judeu. E agora, a Igreja de Jesus Cristo verdadeira é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, embora Satã tenha dito isto, e aí ele não mentiu, o diabo é o rei do rock, eu acho que Raul Seixas fez uma música com eles, o diabo é o rei do rock. Na verdade, o diabo é o rei do mundo. Quando você olha em volta, quer dizer, há pouco tempo atrás era no Oriente Médio, agora já está aqui na América do Sul. Já está na América do Sul. Então, se é Chile, é Colômbia, é Venezuela, daqui a pouco. É como o Papa disse, nós estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial. As pessoas não estão se dando conta disto porque ela é fragmentada. Mas dá uma olhada no globo. Está acontecendo uma Terceira Guerra no mundo inteiro. Jesus Cristo nos deu o consolo de dizer: não temais, eu venci o mundo, eu venci a morte. E quando ele saiu do cenáculo, depois de celebrar a ceia, que é a Santa Eucaristia, indo para o Getsemane, que alguns pronunciam Getsemane ou Getsemane, ele disse, vendo Judas, que ele sabia que era Judas, à distância não dava para ver, porque estava muito escuro, eles vinham com tochas, mas ele sabia quem era que vinha ali. Ele olhou para os discípulos, mandou que eles se levantassem, eles estavam deitados, e ele disse: agora o príncipe desse mundo foi lançado fora. Mas, ora, então, professor Marlan, como é que o senhor acabou de dizer que quando Jesus fez 30 anos de idade, quer dizer, no ano 34, já que há 4 anos de atraso no nosso calendário, por causa dos cálculos errados do monge Dionísio Pequeno, mas mesmo assim o trabalho dele não foi fácil. Então, e aí o diabo diz que é o rei do mundo, e você diz que ele tinha razão, não estava mentindo. E aí agora Jesus, aos 33 anos, pouco antes de ser levado para ser crucificado, pouco antes da sua paixão e morte, ele diz: agora o príncipe desse mundo foi lançado fora. Qual das duas afirmações é verdadeira? Até porque, se nós olharmos para o mundo, como disse o Papa Francisco, estamos vivendo uma Terceira Guerra Mundial, no Oriente Médio, na América do Sul, ora é na Nicarágua, ora é no Golfo Pérsico. Os terroristas matam com homens-bomba. Então, de fato, a paz que a Bíblia caracteriza como sendo a dádiva que o Messias trará por excelência, a imortalidade, o não ao sofrimento, a comunhão com Ele e a paz. Como é que você diz que o diabo continua sendo, e que Raul Seixas tinha razão quando disse o diabo é o rei do rock? Porque a afirmação dele de agora o príncipe desse mundo foi lançado fora se dirigia só, e continua ainda se dirigindo somente, àqueles que abriram seu coração para Jesus, ou seja, aqueles que se converteram a Ele. Então, não é ainda para o mundo. Ele diz aos apóstolos na oração sacerdotal, que é o próximo capítulo dos nossos evangelhos
da nossa sinopse evangélica. Nós temos aqui uma grande parte em que João não fala. Na sinopse ele fica silencioso durante muito tempo, né, e volta a falar na ressurreição do filho de um oficial do rei, que é um milagre. E durante esse período em que ele silencia, os outros evangelistas falam, todos eles, de milagres. É chamado Sermão dos Milagres. É uma parte do Evangelho onde citam os milagres de Jesus Cristo. João fala do fato de Jesus ter andado sobre as águas e fala da ressurreição de um oficial do rei. Depois ele vai entrar na parte mais bela da sua obra, que é o sermão escatológico. Então, tem parábolas aqui ainda, o juízo final, parábola das 10 virgens. O sermão sacerdotal, a oração sacerdotal de Jesus, é onde ele diz algo que escandaliza. Então, a primeira coisa que os discípulos de Jesus têm de fazer é exatamente crer. Jesus classifica o diabo como mentiroso, pai da mentira e homicida. Quando um ser humano faz essas coisas, está se deixando levar por Satanás. Então, Jesus diz, quando ele mente, faz o que lhe é próprio, pois ele é mentiroso e pai da mentira. E homicida, porque ele quer a morte do homem. Portanto, todo tipo de violência, de agressão, de guerra, né? Todas as coisas que a humanidade faz para matar o homem procedem do diabo. Jesus diz que o Pai quer que todos vivam e vivamos plenamente. São duas coisas maravilhosas que ele fala, que são o desejo do Pai e que ele veio ao mundo para concretizar esse desejo. E é tão maravilhoso a gente ver que ele só fará isso na segunda vinda. Mas para nós, que já temos acesso a algumas parcelas da ressurreição, considero-me feliz, porque é fácil você sentir em determinados momentos que a sua vida, você passou por um problema, ultrapassou um problema, exatamente por isso, porque o poder de Jesus sobre a morte, o sofrimento e o diabo já está em ação na vida do católico. De qualquer maneira, ele sabe que isto foi o princípio, quando Adão e Eva, ou aqueles personagens que são os arquétipos da humanidade, que são assim chamados, ouvem Javé dizer, por um lado, que de todos os frutos das árvores podeis comer, mas do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal, não comereis. Já explicamos aqui que não era discernir o bem do mal. Satanás diz, não, Deus sabe bem, era mal, aceitar.
fetos humanos. Não sei se é mentira que essas vacinas que alçaram a campanha do Rio tem a população. Nós temos vários tipos de bloqueador. Vacina, um segundo, a outra, depois engunha uma parte muito, seja, então, 3 vezes. E o vírus conseguir ver ele forte em outra nas nós da verdade festa do mundo criado é tão belo, mas era bloco que era exato toda agora quando chegar nada eles se despiam que estava mesmo. É a festa honrada Afrodite do fertilidade. O rei dava início a um ritual de frade comemorado acompanhando. Isso garantiria que no seguinte os rebanhos, os seres humanos, as árvores frutíferas e funcionassem. Eles acreditavam piamente. Hoje não. Hoje o carnaval dos artistas aquelas dias como homenagem não tem nada a ver com nada, né? Determinada coisa determinar que uma coisa é um poder divino. E olha, toda a humanidade está em Hitler mudou um dia no cárcere e chamado Kampf, minha luta. Ele cunha grande Ubertalis cima por causa e dessa dele ele não foi segunda. Trump disse uma coisa semelhante na América. Bolsonaro dizer isso ao
E as pessoas não... Né? Nós somos uma família, a humanidade é uma família, ou seja, a tática do inimigo. Para enfraquecer, vamos entrar. Que você sabe. Se o homem quebrar, por exemplo, na guerra, eu conheci o rei da guerra, que é sargento, na guerra, na Segunda Guerra Mundial, ele foi sargento, que ele tinha o corpo assim, pelo corpo, porque do corpo inteiro tinha pedaços de metal. Os habitantes da cidade, ele era a pior criança daquela geração, mais desordeira. E ele foi para a guerra e lá, oba, que eu posso fazer a desordem que eu quiser, até matar, me dá uma metralhadora que eu vou de Monte Castelo. Os alemães que botarem a cabeça, a cara ali, eu vou acabar com eles. E aí, quando quem é que se oferece como voluntário para, ele já tinha levantado a mão. Não importava para quê. Fosse voluntário, qualquer coisa, o sargento já levantado a mão para ele. Voltou da guerra vivo. E ganhava uma fortuna, porque era herói de guerra, foi condecorado e tal. E era muito acessível. Eu achava admirável por conhecer um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, mas ele tinha essas coisas. Então, para Zacarias, ou para a população da cidade de Propriá, a minha província de origem, Zacarias era um problema, porque ele era violento, ele era desordeiro, ele era bagunceiro, ele não respeitava os mais velhos. Bom, na guerra, esses vícios, esses defeitos passaram a ser valor, porque ele não respeitava nada. Tem os alemães estão entrincheirados num buraco no chão, chama o pelotão e vai por entre as balas disparadas pelos soldados e não saltar dentro da trincheira e tá calada, porque os alemães tinham medo dos brasileiros, porque o brasileiro, principalmente o nordestino, preferia lutar com a maleta, que era de que dar o tiro, e ele tinha um pavor enorme de morrer esfaqueado, né? Então estava na trincheira e não atirava, não, era na base da faca. Você coloca a faca desse tamanho, né, no cabo do fuzil e dá uma lâmina. Então, e voltou vivo. Meus maiores, né, os mais... Era tão ruim que não quis ele na guerra. Voltou vivo. Para dar um exemplo desse valor, né? Quer dizer, na paz considerado um problema, uma pessoa problemática, na guerra considerada várias, quer dizer, os valores. Quer dizer, o homem é estabelecer o que é bom e o que é mal, sem ter relação nenhuma com o bem absoluto ou com o mal. Porque, segundo as leis de Deus, o bem absoluto é a vida. A vida não é um direito. Se você não tiver direito à vida, não adianta mais direito à moradia, direito à proteção, direito ao lazer, direito... Não adianta direito nenhum. A vida é o primeiro direito. Então, estabelecer que em cada situação a morte, matar, é o bem. Você imagina qual foi o pecado de Adão e Eva. Você tem uma medida que foi o pecado de Adão e Eva. Não era possível essa subversão.
antes de comerem o fruto proibido da ciência do bem e do mal. Bom, deixou um grande desafio para nós, a Eucaristia. Moisés mandou Arão tocar na água com o seu e o virou sangue em 7 dias, depois voltou a ser água. Nas bodas de Caná, Nossa Senhora para Jesus diz: olha, minha prima está uma situação muito difícil, compraram muito menos vinho do que os convidados poderiam consumir e faltou vinho. Ele manda encher 12 talhas de água e transforma a água em vinho definitivamente. E fica vinho. Muda de novo. Mas na Eucaristia não. Pega um pão redondo, um bolachão do norte, parte no meio e diz: comei dele, isto é meu corpo. Depois pega a última taça, a terceira taça da Páscoa judaica, que eles usavam 3 taças, ele pega a última taça, enche de vinho e diz: bebei todos vós, isto é o meu sangue que será derramado por todos os homens para a remissão dos pecados. Fazei isto em minha memória. Então nós sabemos que não é em minha memória, né? É a atualização daquele momento. É uma mágica fantástica, porque você vê o pão, a hóstia é pão, e muitos morreram, e eu morreria satisfeito se quisessem que eu negasse que ali é o corpo de Jesus Cristo, como está no céu, em corpo, alma e divindade. Morreria feliz. E o sangue é o vinho. E o vinho, eu vou ter o respeito. E já tivemos milagres. Se você pedir na busca milagres eucarísticos, você vai ter um monte. Muitos. E para Jesus fez para provar a determinadas pessoas, as quais ele tinha consideração e apreço, que não duvidassem. O de Lanciano é um dos mais famosos, porque quando o padre, ele cheio de pecados, celebrando a missa, ele até não duvidava que um padre santo poderia consagrar a hóstia e torná-la corpo de Jesus Cristo, consagrar o vinho e torná-lo sangue de Jesus Cristo, mas ele tinha consciência dos próprios pecados, e ele não dava tempo dele confessar antes da missa. É aquela célebre questão. Então, como o Dom Adilon me disse no mosteiro, quando eu disse: eu não vou comungar nesta missa que eu vou te ajudar hoje, padre, porque eu cometi um pecado ontem. Ele disse: você acha que eu estou sem pecados? Você, que é o acólito, e eu, que sou o sacerdote, temos de comungar toda a missa, senão escandalizaremos as pessoas. Então, aí depois me explicou que o pecado, nós que estamos em paz com Deus, temos confiança que Ele é capaz de perdoar todos os pecados. E nos dirigimos para receber a Eucaristia como remédio para nos fortalecer e não pecarmos, ou confiarmos mais ainda nele. E quando estamos em estado de graça, recebemos como prêmio. Mas Elifa Levi, que era um mago como eu, católico, diz: é um milagre maior do que ele fez transformando água em vinho nas bodas de Caná. Porque lá o chefe, o mestre de cerimônia, trouxe 12 talhas de água, ele deu graças aos céus, impôs as mãos e a água se tornou vinho. E ele pegou a caneca, tirou, bebeu e disse: nunca bebi um vinho igual. Então ele disse que era vinho porque era vinho. Agora eu vou dizer que no cálice da missa é sangue vendo que é vinho. E eu vou dizer que a hóstia é pão, é corpo de Cristo vendo que é pão. Nós estamos provando a nossa fé. Ela está sendo maior do que a evidência. Para a filosofia, não há verdade maior do que a evidência.
tinha um amigo que ele tocava violão muito bem. Eu gostava de cantar. E ele fazia parte de um grupo de serestas. Propriar naquela época era mais ou menos como conservatória. Então tinha um grupo de rapazes enamorados que passavam por lá por casa perto das 10 horas da noite e diziam: Dona Ermelinda, é o nome da minha avó, vamos levar o seu menino para a seresta. Uma garrafa de pitu na mão, ou de praianinha. Eles não vão dar cachaça para o meu neto. Não. Eles eram muito responsáveis. Mas é que só quem conseguia cantar as músicas de Nelson Gonçalves era eu. Então, quando ele chegava na porta das namoradas, aí cada um cantava a música que a sua namorada gostava mais. Mas o grave do Nelson Gonçalves, nenhum deles tinha. Só eu tinha. Só eu conseguia descer até o grave que o Nelson Gonçalves dá. Então, eles me levavam, e quando era uma namorada que gostava de Nelson Gonçalves, então era eu quem cantava. Então, estava eu na casa desse meu amigo, tocando violão. Ele também gostava de filosofia, quando ele começou a dizer que tinha se encantado com o ceticismo. Ele sabia que eu gostava de filosofia. Aliás, eu gostava de toda a ciência. E eu disse: se você acha mesmo que isso pode ser levado a sério... É engraçado, René Descartes também achava que uma das mais úteis correntes de filosofia é o ceticismo, porque dá motivação ao verdadeiro filósofo para provar que eles estão errados, e com isso o filósofo termina descobrindo a verdade. Então, pela motivação negativa, que é a negação da verdade, nós vamos até a motivação positiva. E ele disse assim: na verdade, você não pode me provar que eu estou aqui tocando violão e que você está aí cantando. Não temos prova nenhuma disso. Podemos estar sonhando, né? Isso pode ser uma obsessão, ou minha ou sua. Aí eu bati no ombro dele e falei: tá bom, então se você pensa assim, eu não estou aqui. Ia saindo, ele me pegou pelo braço e disse: volta e vamos brincar. Então, na verdade, ele sabia que ele estava ali e eu estava ali. Então, era pura brincadeira dele, né? Mas o nosso queridíssimo Bocage é o Mano Sadino da Academia Portuguesa lá, que deixou aquele belíssimo poema A um Crucifixo, ditado na hora da morte. Dizem que ele era muito esperto, e uma vez ele entrou numa padaria e disse ao dono da padaria, que estava no balcão: me dá uma empada. Ele não tinha um centavo no bolso. Aí o dono da padaria pegou lá dentro, abriu, estava quentinha, e botou a empada na... Aí ele disse: mudei de ideia, me dá um pastel. Aí o moço abriu de novo, pegou um pastel, ele comeu o pastel e ia saindo. Aí o português disse: o gajo, não vais pagar o pastel? Ele disse: como vou pagar o pastel se eu troquei pela empada? Mas também tu não pagaste a empada. Como vou pagar a empada se deixei aí, tá no balcão? As leis do silogismo, do raciocínio, né? Enquanto o cara pensava, ele sumiu no mundo. Então, esse é o grande desafio da igreja, e segundo a tradição apostólica, enquanto houver um padre que consagre uma hóstia, enquanto houver um fiel que creia firmemente que aquela hóstia é o corpo de Cristo, real como está no céu à direita da divindade, com poder e glória, então a Igreja Católica existe. O sinal de que ela foi destruída é quando ninguém mais puder fazer isto. Eu tenho lamentado muito, e mandei o material recentemente para vocês, porque encontrei duas pessoas, né, o pastor Rodrigo Silva, vou citar o nome porque eu gostaria muito de conversar com eles,
e o professor Jonathan Matias, que é professor de História. Os vídeos deles são muito bons, são resultado de uma pesquisa longa, frutuosa e na maior parte verdadeira, mas eles cometem erros descabidos. Já falamos algumas vezes, no caso do pastor, que diz que foi católico, né? Para mim, quando uma pessoa diz, eu fui católico, eu falo, não, você nunca foi católico. Porque se você conhecesse a doutrina católica, você jamais poderia deixar de ser. Você até podia ir à missa no domingo, foi batizado e fez primeira comunhão, mas católico você nunca foi. Porque eu tentei, Patrícia, 8 anos eu tentei deixar de ser católico. Na verdade, até deixar de ser cristão, porque o meu tutor no seminário beneditino era pedófilo. E eu tinha uma tal admiração por ele, porque ele era formado em Direito, então já era doutor, era formado em Teologia, outro doutorado, e era especialista em Tomás de Aquino. E na minha biblioteca são 8 volumes que tem ali, enormes. Só a Suma Teológica, sem considerável demais. Eu tinha por ele uma admiração que raiava a idolatria. Quando eu soube que ele era pedófilo, eu fiquei aleijado. Eu deitei de noite e não consegui levantar de manhã, porque as pernas não obedeciam. Aí eu falei, não, eu já entendia de psicanálise, aí eu falei, recebi um trauma, então isso não é verdade, eu vou me levantar. Me joguei da cama e saí cambaleando, levantei, deixei o seminário, hoje sou um monge leigo, mas não tinha maturidade para entender que ele era homem e como homem tinha essa doença, porque não é um vício, né? Foi constatado que é uma doença. Então, São Tomás de Aquino responde a uma pergunta que Pilatos fez a Jesus e Jesus não respondeu, pelo menos não consta o registro. Na Paixão de Cristo, Pilatos começa perguntando a Jesus: o que foi que tu fizeste, que teus conterrâneos te entregam a mim, dizendo que és um criminoso? Jesus não responde. Ele diz, não respondes, não sabes que eu tenho poder para te condenar à morte e poder para te libertar? Aí ele responde, nenhum poder teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Por isto, aquele que me entregou a ti, o sumo sacerdote, tem maior culpa. Porque sabia que Jesus era o Messias. Pilatos não sabia. Disseram-me que tu és rei, e por isso estás fazendo uma incitação contra César para tomar o lugar de Herodes. Tu és rei, se és o basileis? Ele disse, sim, tu o disseste, basileis em mim. Eu sou rei. Nasci e vim ao mundo para dar testemunho desta verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos pergunta, segundo o Evangelho, o que é a verdade? Ele se olha. A tradição diz que ele se olhou. Mas Pilatos diz imediatamente de um salto, não encontro culpa nenhuma nesse homem. Quer dizer, ela estava ali. Não é para ser definida. Mas São Tomás definiu, dizendo que é o acordo do pensamento com a realidade. Então, como o meu amigo queria negar que eu estava pensando que ele estava ali tocando violão, e ele estava pensando que eu estava ali cantando, e tudo isso era nosso pensamento, mas não era a realidade, ou era a realidade, mas não estava no nosso pensamento, então ele estava defraudando São Tomás. A verdade é o acordo do pensamento com a realidade. Isto é uma almofada. Está no meu pensamento que é uma almofada. E, na realidade, você também verá que é uma almofada. Então, eu pediria a esses meus 2 irmãos e amigos e colegas, porque todos 2 são professores, que eles tenham um pouco mais de cuidado e eu diria até de responsabilidade, porque o pastor Rodrigo Silva, por ser evangélico,
ele é adventista, ele nega o primado de Pedro. Ele nega o primado de Pedro. Ele diz que Pedro não era o príncipe dos apóstolos. Na nossa sinopse evangélica, Mateus 10, de 1 a 15, diz: Jesus reuniu seus 12 discípulos e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda espécie de doença e enfermidade. E são estes os nomes dos 12. O primeiro, Simão, também chamado Pedro. E dele dá todos e diz: e o último, Judas Iscariotes, que o traiu. Ora, se Judas é colocado por último por ter sido traidor, Pedro é colocado como primeiro, exatamente por ter a primazia. Então, aparece 4 vezes a lista dos apóstolos no Novo Testamento. Todas as 4 vezes Pedro é colocado em primeiro lugar. Ali é Evangelho de São Mateus. Aqui eu tenho os Atos dos Apóstolos. Então é outro livro e outro escritor. Quem escreveu os Atos foi Lucas, discípulo de Paulo. Mateus era apóstolo, testemunha ocular. Lucas não. O Evangelho de Lucas, na verdade, é o Evangelho de Paulo, ditado a ele. E aí diz aqui: e subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Aqui já não cita mais Judas Iscariotes, porque ele já tinha se enforcado. Então, o último aqui é Judas, irmão de Tiago, o filho de Tiago. Atos dos Apóstolos. Nós temos ainda no livro dos Atos dos Apóstolos Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Como todo mundo sabe, um vento forte soprou e esse vento trazia línguas de fogo. E essas línguas de fogo chamou a atenção de toda Jerusalém, que veio para perto para ver o fenômeno. E as línguas de fogo pousaram como uma nuvem sobre o cenáculo onde Jesus tinha celebrado a missa e onde os apóstolos se escondiam, e ultrapassando o teto, pousaram sobre cada um deles. E aí diz: depois de Pentecostes, Pedro pôs-se de pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Então, depois de Pentecostes, ele é o primeiro a sair do esconderijo do cenáculo, ficar de pé diante de uma multidão de cerca de 3.000 pessoas e faz o primeiro discurso. É também ele que descobre a universalidade do Evangelho. Ou seja, os judeus achavam que o cristianismo era só para eles. E Judas e Pedro têm uma visão. Nesta visão, ele vê uma grande toalha, e essa toalha é segura por cada dos cantos dela por 4 pássaros. Os pássaros, portanto, seguram a toalha, e dentro dessa toalha está todo tipo de animal. Todos. Os judeus tinham o kosher, que é o tabu dos alimentos, ou seja, não se come qualquer coisa. E
Pedro, então, vendo aquilo, ficou confuso, porque ele estava em oração. Então, uma voz lhe disse: Pedro, pega, mata e come. Ele disse: nunca, Senhor, jamais comerei o que é impuro. De novo, a voz lhe diz: Pedro, pega, mata e come. Ele diz: Senhor, não me obrigues a lhe dizer não, mas eu não posso comer o que é proibido pela lei. E uma terceira vez também é dita. E depois que Pedro nega pela terceira vez comer, a voz diz: Pedro, como tu podes dizer que é impuro aquilo que meu sangue caído por terra purificou? E tudo desaparece. Nesse mesmo momento, um centurião chamado Cornélio estava orando em casa, romano. Já tinha ouvido falar de Jesus, porque a crucificação de Jesus foi um fato que todo romano participou, e ele era centurião romano. E uma voz disse a ele: manda um servo até a casa de Pedro Curtidor, e lá existe um homem chamado Pedro, que é discípulo de Jesus. Chama-o até aqui e pede que ele lhe conte mais a respeito deste homem que foi crucificado em Jerusalém. O centurião manda o servo, e o servo bate na porta da casa do curtidor. O curtidor diz: Pedro, tem alguém aí, a mando de um oficial romano chamado Cornélio, que te chama. Ele recebeu a mensagem: era proibido um judeu entrar na casa de um idólatra. Aí ele se lembra da toalha. Aí vai. Quando chega lá, Cornélio fica muito feliz porque ele aceitou o convite e chama toda a família, empregados e tudo, diz: Cornélio e toda a sua casa. E Cornélio pediu: conte-me mais a respeito daquele Jesus que você e os demais apóstolos, seus colegas, pregam. E Pedro começa a contar a história de Jesus, como ele habitando nos céus com a Santíssima Trindade desde o princípio, desceu do céu, se fez homem, e os chefes dos sacerdotes o crucificaram. E enquanto Pedro estava falando isto, a família de Cornélio começou a falar em línguas, fazer profecias, curar aqueles que estavam doentes da família, e isto eram dons do Espírito Santo. Ele então pediu água depressa para batizá-los, e depois voltou para o cenáculo e relatou o que ele tinha feito. A universalização da salvação. Ele começa o discurso dele para os outros apóstolos dizendo: hoje eu soube que todo aquele que cultua ao Deus de sua fé no seu coração com retidão e justiça e faz o que é reto aos olhos de Deus, lhe é agradável, pois Deus não faz acepção de pessoas. E relata o que aconteceu. E diz: eu tive que pedir águas pressas para batizá-los, porque eu não podia negar o batismo àqueles que receberam o Espírito Santo como nós. Então, como é que eu posso, dizer que Pedro era um qualquer um? No Concílio de Jerusalém, ainda temos 7 minutos,
No Concílio de Jerusalém, acho que é Atos 15, 14 ou 15, surgiu uma discussão lá numa das igrejas, Paulo já era apóstolo, dizendo que todo gentil que quisesse se converter ao cristianismo devia primeiro ser circuncidado para depois se batizar. Paulo é contra, porque Jesus disse claramente, não a ele, porque ele não estava com os 11, mas quando ele estava na caverna de Damasco, ele viu dia a dia a vida de Jesus, né? Ele se chama testemunha ocular, apóstolo, e os outros não negam. E ele disse apenas, ide e batizai todas as criaturas em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então ele convoca o Concílio de Jerusalém. E aí ele diz qual é o bochicho, depois senta e dá a vez a cada um dos presentes. Havia naquele momento já havia uma hierarquia, os apóstolos, os presbíteros, que eram os mais velhos, e os diáconos, que foram 7 eleitos por iniciativa de Pedro. Voltarei a esse assunto quando formos falar da imposição das mãos, que o pastor, ou o bispo, ou Valdomiro o apóstolo diz que é, e quem impôs as mãos sobre a cabeça dele. Então, quando o Adelso me chamou para ser bispo de uma igreja que a gente deveria fundar na Penha, embaixo da Igreja do Bom Jesus, era dele o salão, ele disse, bota umas cadeiras ali com o conhecimento que você tem das Escrituras, e com essa tua empolgação logo estaremos ricos. Adelso, não era assim que funcionava. Quando Pedro diz, irmãos, não é bom que sirvamos às mesas, vamos nos dedicar apenas à pregação da palavra. Elejam, portanto, 7 homens virtuosos para que sirvam às mesas e nós nos dedicaremos à pregação. E então escolhem. Entre esses 7 está o jovem Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, e o texto do livro dos Atos diz que os escolhidos achegaram-se até os apóstolos e eles, impondo-lhes as mãos, oraram. E eles foram chamados de diáconos, servidores. Impondo-lhes as mãos. Eu falei, quem pôs as mãos na minha cabeça? Porque aquelas línguas de fogo que desceram no cenáculo era o poder do Espírito Santo, que foi transmitido de geração em geração, né? Jesus fez isso com os apóstolos, Pedro fez isso com Lino, Lino com Cleto, Cleto com X, X com Crisógono, e por aí adiante. E assim foi sempre. Paulo fez 2 bispos, Tito e Timóteo. E ele diz numa carta expressamente, ninguém te despreze pela tua mocidade. Ele era jovem. Mas lembra-te que tu foste escolhido episcopoi, bispo, né? Por profecia e pela imposição das minhas mãos e do presbitério. Até hoje a cerimônia é feita. Então, pastores, bispos e apóstolos que não são da Igreja Católica, da Confissão Anglicana e da Igreja Luterana, que junto com a grega e a Igreja Católica formam as 5 igrejas irmãs, porque todas elas são apostólicas. Elas todas, apesar do cisma, a discussão foi sobre a autoridade do Papa, mas dividiu-se em 200 bispos para um lado, 100 para outro. Então todos aqueles 200 bispos não deixaram de ser bispos, porque foram ordenados legítima e ilicitamente. Portanto, 3 bispos consagram um bispo consagra um padre. Então a sucessão continua existindo. Então a Igreja Católica, que em 1968 assinou um documento com essas igrejas, que são chamadas de igrejas irmãs, porque elas são apostólicas. Fora delas, eu pergunto, por que você se chama pastor? Por que você se denomina bispo? Quem lhe impôs as mãos?
transmitindo o dom do Espírito Santo para que você tenha o poder de testemunhar Jesus, de proceder à transubstanciação na oferta eucarística. O espírito de profecia. Vocês sempre surgiram entre os cristãos, entre os judeus, profetas. Mas havia uma escola, havia um ensinamento. Elias teve como discípulo Eliseu. Está claríssimo. E diz que quando eles passaram pelo Monte Carmelo, a vila onde Elias ensinava, os profetas ensinados por ele, vieram todos ao encontro deles dois. Esse monte ainda hoje é santificado, né? E as freiras e os monges carmelitas moram nele, no Carmelo. Então, não há nenhum argumento, nem por parte dos apóstolos, porque era uma escola, e quando cessou a profecia, Malaquias é o último profeta, cessou a profecia, cessou o holocausto e a oblação, e então o mundo se prepara para o advento do Messias, que Daniel profetizou. O mundo vive na mentira. E esse meu irmão, tristemente, embora pertença a uma agremiação que deveria ensinar-lhe retidão e verdade, eu creio que os que estão nela foram para lá por causa disso. Então, me diz para fingir que eu sou bispo, usar o nome de bispo, e com o conhecimento que eu tenho, chamar bispo Marlanfe pelo dinheiro que o bispo Macedo, por exemplo, arrecada, que são milhões de milhões. Silvio Santos disse num programa ao vivo, eu ouvi, que só existem 2 homens no Brasil que são ricos de verdade, ele e Macedo, só que ele é mais rico do que Macedo. Ele tem mais dinheiro do que vocês imaginam, só eu tenho mais do que ele. É isso ser bispo? Então é muito triste ver tudo isso, e é muito triste então, e claro, o pastor Rodrigo Silva tem todas as razões para não aceitar a autoridade apostólica, a sagrada tradição, né, a hierarquia dos papas, e aí por diante, porque se ele aceitar, ele está dando um tiro no pé. Nós, graças a Deus, seguimos e consideramos Pedro o príncipe dos apóstolos, o primeiro papa, herdeiro, portanto, vigário de Jesus Cristo. E assim, temos muito mais coisas para dizer, né? Então, graças a Deus, temos Cristo no nosso coração e na nossa mente. E o Papa ontem, na catequese de ontem, quarta-feira, ele lembrou a nós, católicos, que a nossa casa é a primeira igreja onde nós estamos. Falemos de Jesus na nossa casa. Falemos de uma maneira mais suave, mas falemos. Vamos apresentar Jesus, os evangelhos, a Bíblia. Vamos encontrar uma maneira, né, de colocar Maria na vida das nossas filhas, né, José na vida dos nossos filhos, né, como nesse ponto ele fala a verdade. Em vez de colocar Elvis Presley e Madonna, que são tristes exemplos. Vamos dar o exemplo de verdade. Então, deixemos de chamar os pecados capitais de pecados mortais, que são chamados pecados capitais, são perigosos, mas só há um pecado mortal, e é justamente esse que nós, com a graça de Deus, jamais o praticaremos.
duvidar de que Deus me ama tanto que Ele é capaz de perdoar qualquer pecado, como fez com Dimas, o bom ladrão, quando disse: lembra-te de mim, Jesus, quando vieres no teu reino. Ele olhou de lado e disse: na verdade, eu te digo, Semeron, ainda hoje à tarde estarás comigo no paraíso. Ainda esta tarde. Que maravilha, não é? Esse era de fato um ladrão esperto, porque roubou a salvação na hora da morte. Tá bom, minha querida. Então ficamos para a próxima semana. Tenha um fim de semana, feriado, sábado e domingo, com muita saúde e muita paz, da parte de Jesus Cristo e do Deus e Pai de todas as criaturas. Que Ele abençoe a tua casa. Amém.